E aí galerinha, beleza? Tranquilo? Estamos aqui então para mais um vídeo relacionado à prova de espanhol da URGS, tá legal, gente? Então acompanha aí na tela que eu vou mostrar para vocês uma super aula. Então, gente, vamos para mais um vídeo aí da prova de espanhol da URGS. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos e acompanhando e comentando também. Se inscreve aí no canal, cara, e comenta quais são as tuas principais dúvidas em relação às provas aí de linguagens do Enem, de espanhol da URGS, de português da URGS, são os vários vídeos. Então a gente vai para mais uma análise aí de questões da prova de espanhol, tá? Da URGS, tá legal, gente? Então acompanhe o vídeo aí, faça os comentários de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem aí para que mais pessoas saibam dessas questões relacionadas ao espanhol da URGS. Vamos lá, então. Olha só, URGS 2020, cara, então, a última prova da URGS, tá? No texto, aparecem os números 2010, linha 31, 100, linha 42 e 2017, referência. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta desses números. Então, gente, fazia bastante tempo que a URGS não cobrava números, tá? E os números, eles têm umas particularidades bem interessantes que a gente já vai falar. Então aqui tem 2010, 100, 2017. 2010, 100, 2010 y 7. 2010, 100, 2017. 2010, 100, 2017. 2010, 100, 2017. Cara, aqui, velho, é uma questão do cara que estudou a prova da URGS mesmo, tá? Estudou números. Porque a gente tem uma particularidade, eu já vou ver aqui no próximo slide, mas eu vou dar uma canja para vocês aqui, tá? Nos números em espanhol, até o número 29 se escrevem juntos, gente. Se escrevem juntos, tá? Então, olha só, não se usa Y, tá? Até o 29. E o Y, ele se coloca na língua espanhola somente da dezena para a unidade. Dezena para a unidade. Então, ou seja, gente, olha só. Pode ser um número enorme, cara. Pode ser o 2017 lá, tá? Ó, 2017 que está na referência. Como eu só uso da dezena para a unidade, que é esse último aqui, então se esses dois últimos números eles forem menores que 29, ou seja, 29, 28, 27, 26, eu não vou usar o Y. Então olha só, a gente já pode ir anulando algumas alternativas em relação a essa explicação. Olha esse aqui, ó, 2017. Essa aqui está bem errada, né? Se 2010, ó, também errado, ó, e 2017, porque se o número é menor que 29 e só se usa Y da dezena para unidade, o 2010, porque a gente tem 10, e 2017, porque a gente tem 17, não se usa o Y, tá? Essa aqui tá certa, ó, 2010, 2017. E por que não é 100? Porque o 100 é um número, né? Pode ser o 100, tá? Mas geralmente quando ele vai estar junto com outra dezena, 110, 120. Aqui, como é só o número 100, ele vai ser 100. Então eu anulo essas duas. Essa aqui também está errada por causa do Y, ó. Então eu já anulei todas elas. Sobrou qual? Que é a alternativa correta? A letra A, tá? Que está escrito sem o Y, tá legal, gente? Então, ó, 2010, 100, 2017. Então vamos ver umas particularidades dos números aí, para vocês ficarem atentos. Então olha só, ojo, numerales, primeira coisa, tá? O número 1 e outros números terminados em 1, exceto o 11. Então a gente está falando aqui, ó, número 1, número 31, número 101, número 1001, todos os números terminados em 1, tá? Primeira coisa que vocês devem ficar ligados, que eles vão perder o O, tá? No final
se estão antes de um substantivo masculino. Então, isso aqui é uma regra em espanhol que a gente chama de apócope. Todo o número 1, tá? Ou terminado em 1, que tiver antes de um substantivo masculino, ele vai perder o O. E aí vai ficar un ou 101. Por exemplo, ó, debo al banco 41.021 pesos e não 21 e 1.000, tá? Então, por quê? Porque pesos é um substantivo masculino e o 1.000 também é um substantivo masculino. Então, sempre que os números terminados em 1, tá? Todos os números terminados em 1, quando eles forem escritos e eles estiverem antes de um substantivo masculino, o que a gente faz? A gente tira o final, tá legal? Essa é uma regra bem bacana que faz vocês aí anularem um monte de questão, tá? Outra coisa, cara, eles concordam só em gênero com o substantivo que quantificam, tá? Eles não concordam em número, tá? Eles só concordam em gênero, que é masculino e feminino. Então, olha só. Exemplo. En la lista, aqui seria em, né? Hay 21 mujeres. E aqui até pela uma lógica, né? Que não seria 21 mujeres, tá? Então, as duas primeiras coisas importantes. Quando o número 1 ou qualquer número terminado em 1, exceto o 11, estiver antes de um substantivo masculino, perde o O, tá? Primeira coisa importante. Segunda, que ele só concorda em gênero com o substantivo que quantifica e não em número, só em gênero, tá? Outra coisa importante aqui, ó, o 2, ele não sofre variação de gênero, ou seja, eu vou dizer, por exemplo, ó, yo tengo 2 casas e não 2, ou yo tengo 2 amigas, tá? Ou seja, na língua espanhola só tem um gênero do 2 escrito, que é um masculino, é só 2 que existe, não existe 2, tá? Então ele não sofre variação de gênero, tá? Outra coisa importante que nós já falamos, até o 30 os números se escrevem juntos, né? Lembra que eu falei até o 29? Então, do 29 para baixo, todos os números eles se escrevem juntos, tá? Então eu vou escrever lá, por exemplo, ó, 22, 23, tá? Então por quê? Porque na verdade eles não se usam Y, eles se escrevem juntos, tá? Ou 24, ó, 24, e assim vai até o 29, se escrevendo junto aqui, tá? Depois do 31 eu começo a usar o Y, mas a gente coloca o Y somente da dezena para a unidade, ou seja, do penúltimo para o último número, independente do tamanho desse número. Por exemplo, eu vou escrever um número lá que vai ser assim, ó, 1242, tá? Opa, desculpa. Então eu vou escrever assim, ó, deixa eu botar o 2 aqui, ó, 240 e 2. Então eu só vou usar Y daqui para cá, ó, tá? Do 4 para o 2, ou seja, da dezena para a unidade. Então quando cair esse tipo de questão em algum vestibular, tu presta atenção nos dois últimos números, tá? Porque aí tu já vai poder anular um monte de questão, porque o resto vai ser na escrita mesmo, de como se escreve os números. Isso aqui é muito fácil de estudar. É tu pegar lá, por exemplo, uma tabela, um livro ou qualquer coisa do tipo, ou na própria internet, colocar números em espanhol, ele vai te dar lá o número e a escrita, tu dá uma lida, tu vai começar a gravar essa questão, tá? E as regras excepcionais são essas aqui que eu tô passando para vocês, tá? Então vou retomar de novo.
todos os números terminados em 1, exceto o 11, quando eles estiverem antes de um substantivo masculino, eles perdem o O. Então é 21, 31 años, por exemplo. Eu tenho 31 años. Tá vendo? Porque o anos é um substantivo masculino. Segunda, ele só concorda em gênero com o substantivo e não em número. 21 mujeres. O número 2, ele não tem variação de gênero, só tem 2. É só dos. Não tem mais do que isso, tá? Até o 30, todos os números eles se escrevem juntos. Eles escrevem juntos, tá? E não separados, tá? E tu só usa Y da dezena para a unidade, ou seja, do penúltimo para o último. Então, se o número, os dois últimos números forem 29 para baixo, ou seja, 29, 28, 27, 26 até o 0, não se usa Y. Por exemplo, como o número que eu dei, 1242, ó, 1242. Eu só vou usar do 40 para o 2 e não do 200 para o 40, entenderam? São dicas básicas assim para não errar mais a questão dos números em espanhol, tá? A questão do cien e ciento se emprega sozinho ou antes de substantivo, ou seja, o cien a gente só vai empregar quando ele estiver no final da frase. Por exemplo, solo hay lugar para cien. Tá vendo? Ele tá aqui no final, ó. Então eu uso cien. Ou quando tiver antes de um substantivo, ó. Pessoas é substantivo, ó. Então, ó, más de 100 personas, tá vendo? Então aqui, de novo, eu não vou usar ciento personas. O ciento é só quando ele tem uma dezena depois dele. 110, 120, tá vendo? Aí eu uso ciento. Quando ele estiver no final da frase ou antes de um substantivo, eu vou usar o quê? Eu vou usar cien, tá? E a gente tem na língua espanhola, assim como no português, algumas expressões também que podem aparecer na prova, tanto da URGS quanto do Enem. Então eu trouxe duas aqui para vocês. A primeira, ó, cientos de miles de personas protestaram seria aqui, tá? Tem um errinho aqui que ele mesmo corrige, tá? Às vezes porque tá na língua portuguesa eu tô colocando em espanhol. Então, ó, ciento de miles quer dizer muitas pessoas. Ciento de miles é uma expressão, tá? Essa primeira aqui, ó. E a segunda, ó, yo te ha dicho miles de veces. Então eu te disse muitas vezes. Esse a aqui também não tem, ó. Tá? E ele, como eu disse para vocês, como eu boto em espanhol, ele mesmo corrige, tá legal, gente? Então essas dicas aqui são dicas de ouro para vocês gabaritarem a prova de espanhol da URGS, tá? Relacionado aos números. Então preste atenção nessa tela aqui, que ela é muito importante para vocês gabaritarem a questão dos números. Tá legal, galerinha? Beleza? Beleza pura? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula relacionada aos números aí na língua espanhola. E como eu disse para vocês, faça sua inscrição no canal, comentem aí nos vídeos o que vocês acharam, o que faltou eu explicar, porque a gente está fazendo, na verdade, está ajudando os alunos a entenderem melhor a prova de espanhol da URGS, tá? Nesses vídeos aqui, beleza, galera? Show de bola, acompanha aí o canal que sempre estou postando outros vídeos.